uma crise de ansiedade pode ser tão terrivelmente perturbadora que é praticamente impossível, na hora da crise, você parar o desenvolvimento dessa crise. Então, a dica sempre é: procure evitar que a crise se instale. Todas as técnicas que eu costumo sugerir são técnicas para você utilizar antes que a crise se instale ou quando você perceber que ela está começando a se instalar. Porque na hora que a ansiedade começa a ter um pico no ser humano, esse pico envolve uma descarga enorme de adrenalina, coração acelerado, o ritmo fisiológico começa a acelerar, a respiração começa a sentir vontade de ficar mais rápida e a pessoa começa a respirar ofegantemente, e isso entra num ciclo de pânico, num ciclo de desespero, de descontrole. Então é muito difícil que na metade desse ciclo, por exemplo, você diga: não vou mais, vou fazer alguma coisa, vou fazer uma respiração. É praticamente impossível que no meio de uma crise de ansiedade forte você consiga estacionar. Na verdade, todo mundo que teve uma crise de pânico, uma crise forte de ansiedade, percebeu que ela subiu até onde ela pôde subir e depois desceu. Por isso, aí vem a intervenção do medicamento. O ansiolítico, às vezes as pessoas usam aqueles sublinguais exatamente para que nesse momento eles coloquem embaixo da língua, e aí há uma interferência na fisiologia cerebral, na fisiologia da ansiedade. Há uma interferência artificial, a medicação acaba inibindo a ação do cérebro para o transtorno, para o aumento da ansiedade. Então, nesse caso, se recomenda muito a medicação. E é por isso que todo mundo que tem um transtorno de pânico, em sua maioria, acaba numa urgência para tomar uma medicação. Entende? E o que acontece se não fizer isso? Vai ter muito sofrimento, muita angústia, uma angústia indescritível. Mas depois passa. Um pico de ansiedade, de pânico, por exemplo, ele pode durar de 20 a 30 minutos e depois ele cessa. É como uma onda que sobe e desce. E se você disser a uma pessoa que está no pico de ansiedade lá em cima, respira, provavelmente ela não vai conseguir. E aí a medicação, nesse caso, tem uma ajuda muito boa, dá uma ajuda muito boa, porque ajuda você a amenizar. E as técnicas de respiração, de treino, de atividade física, etc, tudo isso é para você utilizar quando não estiver numa crise, para evitar que a crise se desenvolva. Por exemplo, na hora que você percebe, minha ansiedade está começando a subir, tem pensamentos aqui, estou começando a sentir os primeiros batimentos cardíacos acelerando, então você pode, nesse momento, solta os músculos e faz a respiração diafragmática. Tem vídeo meu ensinando como fazer isso. Isso vai ajudar muito, vai evitar e pode evitar que a ansiedade chegue a um pico, mas se você já chegou num pico de ansiedade, de desespero, não tem como você soltar a musculatura do corpo e simplesmente aí a intervenção do ansiolítico pode ser de grande valia. Então pense nisso, treine, aprenda a praticar todas as técnicas possíveis para evitar você entrar numa crise de ansiedade. E lembre-se, você entrando na crise, por mais desesperador que seja, por mais terrível que seja, toda crise de ansiedade vai baixar. Toda ansiedade que sobe, ela vai ter que descer. A medicação apressa isso para amenizar o sofrimento do ansioso. O ideal é que você aprenda meios, técnicas naturais para que você não fique dependendo sempre de ter uma medicação ali do seu lado e para que você evite que chegue ao ponto de precisar da medicação.